Amém, queridos? Glória a Deus. O tema dessa palavra é adquirir riquezas através do mover profético. Quantos querem adquirir riquezas? Fala, teu irmão, assim: é bom você ser rico em todas as áreas. Riquezas, nós só pensamos em questão financeira, e não é só em financeira que nós precisamos alertar a nossa história. Nós servimos um Deus do de repente, como a pastora leu. Eu falei para a nossa missionária ali, falei para ela, falei: Tati, olha o esboço. Atos capítulo 2, versículo 1, fala sobre o grande Pentecoste. E Atos começa a trabalhar de uma forma, dizendo: olha, que o povo estava reunido, como eu e você estamos, orando e buscando ao Senhor. E o de repente Deus aconteceu. Olha a pessoa do seu lado e diz assim: o teu Deus é um Deus do de repente, mas Ele é real. Você crê nisso? Ele é o alfa, Ele é o começo, o princípio e o fim. Ele tem o poder de manifestar, Ele tem o poder de soprar na sua vida e colocar o que está fora em ordem. O poder de Deus, para quem não vive, traz espanto. Mas para aquele que crê e vive, traz uma transformação de vida. Davi era um pastor de ovelhas, se tornou um rei. José, um homem do fundo do poço, se tornou um governador. Se você pegar Moisés, o matador de egípcio, se tornou um libertador. Homens que decidiram ouvir a voz de Deus e mudar. Posição de Davi, promoção de José e libertação com Moisés. O poder em ouvir a voz de Deus fez desses homens comuns se tornar homens extraordinários. Homens que fizeram uma revolução em sua história, porque eles entenderam: se Deus falou, Ele vai cumprir. E eu quero declarar sobre a tua vida: se Deus falou para você, Ele vai cumprir. Até o final deste culto você vai falar um amém de verdade, porque você vai saindo crendo no poder de Deus se manifestando sobre a tua vida nessa noite. E em nome de Jesus, todas as promessas que Deus prometeu para você, nenhuma delas vai ficar sem se cumprir, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para se manifestar e dizer assim: o que eu prometo, eu faço. Agora, o quanto você deseja ser melhor pai, ser melhor esposa, ser melhor mãe, ser melhor marido, ser melhor profissional, ser melhor cristão. O que Deus espera de mim e de você? 2 Crônicas, capítulo 20. Quinta-feira o Senhor trouxe uma palavra sobrenatural. E eu disse que eu iria continuar essa palavra hoje. Quando estava aqui na quinta-feira? Foi bom ou não foi? Eu creio que o que o Senhor vai estar liberando sobre a tua vida hoje é algo que vai revolucionar
a tua posição. A palavra diz em 2 Crônicas, capítulo 20. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria. E eis que já estão em Azazon, Tamar, que em Gedim. Então Josafá teve medo e se pôs buscar ao Senhor. Apregou o jejum em todo Judá, e Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também em todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé a congregação de Judá e Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Porventura, o nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do povo de Israel, e não destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário, teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós não apresentaremos diante desta casa diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe e os montes de Seir, cujas terras não permitisse Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas eles desviaram e não a destruíram. Eis que dão pago, vinham para lançar-nos fora da possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso executará tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. A palavra diz que Josafá ficou com medo, e o teu medo levou ele a colocar toda a congregação a buscar ao Senhor. E ele diz ao Senhor: Deus, a minha força está nas suas mãos, e só em ti eu posso resistir. Interessante que ele diz: aqueles que eu fiz bem vieram contra mim. E talvez você entrou neste lugar dizendo assim: olha, parece que tudo está conspirando contra mim. Parece que quanto mais eu oro, mais situações se levantam. E eu me sinto como Josafá, com medo. Eu me sinto como Josafá, dizendo: Senhor, a minha força tem que ser do Senhor. Eu já não sei mais o que fazer para resistir esse tempo que se levantou, esse tempo de crise, esse tempo de perseguição, esse tempo de situações. E a palavra diz que Josafá chega e diz: olha, Senhor, os meus olhos estão postos em ti. Mas a palavra do Senhor continua dizendo assim: toda Judá estava em pé diante do Senhor, como também as crianças, as mulheres, os filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jazael, filho de Zacarias, filho de Benania, filho de Zeiel, filho de Matanias, o levita, dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos toda Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos dizes,
o Senhor. Não temas, nem vos assuste por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Aleluia. Amanhã descereis contra ele, e eis que sobem da ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis a fim do vale de defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Olha para o teu irmão lá e fala assim: posição te gera salvação. Não tereis que pelejar, pois ficai parado. Me diz: tomai posição e ficai parado, e veja o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temas, não vos assuste, amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e todos os moradores de Jerusalém também prostraram perante o Senhor, e dispuseram-se os levitas, os filhos de coatitas e coeritas, para louvarem ao Senhor, o Deus de Israel, em voz sobremaneira. Queridos, posição te traz salvação. A palavra diz que a posição e a adoração trouxe a resposta que Josafá precisava. Você entrou num culto de adoração ao Senhor, e às vezes a igreja não sabe nem porque começa o culto em adoração. Acha que é para cumprimentar o tempo do culto. Não, o Senhor não precisa disso. Nós entramos entregando ao Senhor a nossa adoração, porque quando nós adoramos, o inferno retrocede e o céu se estabelece na terra. Quando eu adoro, eu começo a declarar no mundo espiritual: eu sei que a minha entrega de adoração sobe como incenso suave ao Senhor e provoca uma grande revolução nos céus. Por isso é a importância de estar começando o culto na adoração. A palavra diz, Josafá diz ao rei Josafá: tomai posição. E Josafá tomou posição de se prostrar e adorar. No tempo da adversidade, abre a tua boca e adore. No tempo da agonia, da angústia, abre a tua boca e adore. Exalte e glorifique o nome do Senhor, o Rei dos Reis, porque Ele te dará o livramento que você precisa. Você não está acreditando? Queridos, a sua proteção está em Deus, e a tua prosperidade está no poder da palavra profética. Próximo versículo. Pela manhã bem cedo, levantaram ao deserto de Tecoa. Ao sair eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Credes nos teus profetas, e sereis bem sucedido. Algumas traduções diz: prosperará os teus caminhos. Em outras diz: você vai dar tudo certo para você. Olha a pessoa assim: vai dar tudo certo para você. Daniel, capítulo 6, versículo 16. Então o rei deu ordem, e trouxeram Daniel, e lançaram na cova dos leões. Ora, disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrarás.
A palavra diz que o rei não tinha outra opção a não ser colocar Daniel na cova dos leões, porque ele tinha dado um decreto que seria dessa forma para aqueles que adorassem o outro Deus. E Daniel não parou de adorar o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Daniel, por isso, tinha que entrar na cova dos leões. Mas ele recebeu uma palavra profética para entrar na cova dos leões. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, se o Senhor falou para você, por mais que você esteja enfrentando um gigante, eu quero dizer a você que o poder do Senhor já está liberando para você força sobrenatural para você derrubá-lo, em nome de Jesus. Pode ser a força que for, não existe poder que resiste o poder de Deus. Você imagina a força da boca de um leão. O que Josafá falou antes? Não tem quem possa resistir ao poder de Deus. Leão nenhum vai te engolir. Nenhuma situação é maior do que o teu Deus. E a palavra diz que Daniel entra na cova com uma palavra profética do rei. Quem você menos espera vai liberar uma palavra de bênção sobre a tua vida. Olha a pessoa que falava assim: em nome de Jesus, eu quero dizer para você, se você não crê, se você não está tendo força para acreditar, eu creio no poder de Deus, que se revela no tempo da fraqueza e te faz forte e te faz um vencedor. Aí Daniel entra no capítulo 6, versículo 27. O próprio rei falando, Daniel saindo. Pois não? Tem alguém com fome lá dentro. Eu sou espiritual, eu não tenho cheiro de carne, por isso ele não me comeu. Manda um carnal para lá, porque ele vai tragar em nome de Jesus. Aí o rei fala assim: eita Deus bom, ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Ei, não foi Daniel que estava falando, era o rei Dário, cujo nome era Rei do Medo. Não importa o medo que você está sentindo, creia no poder de Deus, e você estará seguro. Creia no poder da palavra profética, que você vai ver os seus caminhos se abrir, porque Deus é contigo e nada te faltará. Uou! Ele livrou Daniel dos maldizentes, daqueles que não acreditavam. Existia uma torcida, talvez como é a torcida daqueles que não gostam de você. Uma torcida dizendo assim: Daniel vai sair. O rei se colocou em jejum para esse propósito. E uma torcida dizendo assim: Daniel vai sair ileso. A outra torcida dizendo assim: acabou. Quem coloca o fim na tua história não é o teu inimigo. Quem coloca o fim na tua história é o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É Ele que diz para você aonde que é ponto final e aonde que é vírgula. Quando ele sai, o rei olha e fala assim: esse Deus é poderoso. O meu Deus salva. O meu Deus livra. O meu Deus é um Deus que opera sinais. É um Deus que opera sinais e maravilhas nos céus
mas Ele está operando maravilhas e sinais na terra agora. Ah, se você acreditasse. Sabe qual é o grande problema? É que nós muitas vezes não tomamos tanta força numa palavra que está saindo de um altar como deveria. A palavra do Senhor diz em 2 Pedro capítulo 2 versículo 7, fala sobre a história de Ló. E se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. A palavra do Senhor diz que Ló, vou ler numa tradução, e livrou o justo Ló, aflito pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pela via que ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia, por causa das suas obras iníquas daqueles. A história de Jó, um homem justo. Jó não, Ló, desculpa. Ló, um homem justo, um homem bondoso, mas que não ouvia o profeta dele. Rapaz de uma família abençoada. Quem era Ló? Ló era sobrinho de Abraão, o pai da promessa. Ló era, o seu pai era irmão, e quando o seu irmão morreu, o irmão de Abraão morre, o seu tio assume Ló como filho. Mas Ló não ouviu o seu tio, que era o seu profeta. Ló não ouviu a tua cobertura espiritual, o teu mentor. Cresceu com o tio, ficou rico com o tio, mas Ló deixou de ouvir o tio e casou-se com uma mulher que influenciou a abandonar a voz profética. Jovem solteiro, tanto mulher quanto homem, se você casar com alguém errado, você pode ter a tua vida destruída por deixar de ouvir a voz de Deus. Aquela mulher influenciou a sair do que era santo para poder pegar o que era profano. Aos olhos é um momento, mas não é a voz de Deus. Porque aos olhos daquele jovem, olha, Sodoma é verdejante, eu vou para lá. Aquela mulher certamente agiu como a mulher de Jó fez, né? Amaldiçoa o teu Deus e morra. E agora, queridos, Ló faz como muitas vezes nós ouvimos a influência fora e não queremos ouvir a voz que está dentro. Como que foi a vida de Sansão? Como que foi o período da vida de Davi? Assim foi o período da vida de Ló. Ló se separou do tio para Sodoma e Gomorra. Interessante que o anjo do Senhor foi até onde Ló estava, ficou provavelmente quase 2 dias lá,
Ele não falou para Ló: olha, vende os seus bens, vende os seus gados. Não. Ele falou: Ló, você está seguro, porque você crê no Senhor. Mas você não vai levar a tua prosperidade, porque você deixou de acreditar na palavra profética. Ló confiava em Deus, por isso foi seguro e foi salvo. Deus prometeu que estaria trazendo segurança para aquele que cresce nele, mas prosperidade para quem ouvisse a voz profética. Então Deus diz: olha, eu vou te salvar, eu vou salvar sua casa, eu vou salvar seus filhos, mas você vai sair sem nada, porque você não ouviu a voz profética que eu coloquei sobre a tua vida. E porque Ló não ouviu o profeta dele, a sua prosperidade se foi. Teve proteção, posição, tem proteção e tem prosperidade. Ouça as palavras de Deus, ouça a palavra que Deus tem te dado. Diga ao Senhor: Deus, eu quero a tua proteção, mas eu não abro mão das bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Eu quero a tua proteção, Senhor, mas eu não abro mão do poder profético da palavra. O que está sendo liberado sobre a tua vida hoje, pode ser que você saia amanhã e dizendo assim: Deus, eu vou começar a acreditar mais na palavra que é liberado de altar, porque a partir de agora, a palavra que é liberada de altar vai se cumprir, porque a tua palavra é fiel. E a palavra diz: ai do homem que falar sem eu ter falado. E eu tenho muito temor no que eu falo. Entender o poder da palavra profética, nós vamos entender daqui a pouquinho, porque você vai ser dessa noite liberando palavra profética sobre a tua história. Ouça as palavras que Deus tem dito para você. Diga ao Senhor: Deus, eu quero sim a tua proteção. O inimigo não rouba nada que é teu. Confia no Senhor e estará seguro. Você está seguro? Se posiciona. Deixa de ser alguém instável. Hoje estou, amanhã não estou. Hoje eu acredito na palavra profética, amanhã não acredito. Eu acredito no que me interessa, no que não me interessa eu não entro. A palavra diz: a tua prosperidade depende de ouvir o profeta. Depende da tua coragem de fazer o que você não está acostumado a fazer. Ser extraordinário não é ser alguém que faz o normal, mas alguém faz o que os outros não fazem. Por isso, ouvir a voz profética é dizer: olha, se o Senhor está dizendo que eu vou prosperar, quando o pastor falar sobre seja fiel no dízimo, eu vou fazer, porque eu creio na palavra do Senhor que se cumpre. Faça sua oferta, semeia. Não sei se eu quero. Não retenha o que o Senhor entregou nas suas mãos. Sua proteção depende da tua posição. O profeta Elias, a palavra do profeta não é a palavra que não vai mexer com você. A palavra do profeta tem que mexer com você.
E eu quero dizer a você que a palavra do Senhor diz para Elias: olha, vai até uma cidade, você vai encontrar uma viúva e ela vai te dar alimento. Ele chega na cidade, ele encontra com uma viúva e a viúva fala assim: olha, eu não tenho nada além de um bocado só que vai dar para mim comer e vou dar para o meu filho e vou morrer. Ei, o profeta olha para ela e fala assim: olha, eu não quero saber o que você estava pensando, eu quero dizer a você que eu sou profeta de Deus. Vai lá e prepara para mim primeiro. Traz para mim. Porque se você entender a minha voz profética, as coisas vão acontecer de forma diferente na tua vida. Ele não ficou com dó dela. Aí se eu falar isso para ela, ela vai entrar em crise. Não. Ele falou assim: ou você acredita, ou você crê no poder da palavra do profeta, ou você não crê. Ou você vai prosperar, ou você vai morrer. Alô? A igreja está aí? A palavra está dizendo aqui o quê? Até quando você vai ficar em cima do muro? Elias não se intimidou, porque ele podia falar e ela falou assim: olha, eu vou comer com meu filho aqui, não vou fazer nada para o senhor. Elias olha e fala assim: olha, eu sei o poder da palavra que está saindo dos meus lábios, e eu sei o que vai produzir na tua vida. Eu sei que para você é choque receber uma palavra dizendo assim: olha, dá tudo o que você tem. É choque. Olha para o teu irmão lá e fala assim: se alguém falar para você, dá tudo que você tem, não é choque? Você só tem um bocadinho. O que não é suficiente para você não é a tua comida, é a tua semente. Você só tem um bocadinho. E o profeta chega e fala assim: ei, me dá isso, porque é através disso que o Senhor vai conhecer teu coração. Me dá teu relacionamento para mim. Confia em mim. Deixa que eu vou cuidar do seu relacionamento. Eu vou cuidar da tua casa. Eu vou cuidar da tua família. Eu vou cuidar da tua história. Mas você vai precisar acreditar que o Senhor te traz a segurança e que a palavra que está sendo liberada é para mudar a tua vida. O profeta fala o que nós precisamos ouvir. O nosso Deus é um Deus amoroso, é um Deus protetor. Ele fala assim: vai lá, profeta. Ele fala para o profeta falar, mas ele vem depois e fala assim: fica tranquilo. Vem aqui, Marcelo. Ó, a palavra diz que o Senhor iria envolver aí o Senhor diz assim: ei, é tempo de você pisar, porque as águas vão se abrir. Libertador, vai. É tempo de você sair do fundo do poço. Vai, sonhador, vá. Se torna um governador. É tempo de você pegar a pedra, jogar e vai acertar, e os seus inimigos vão cair em nome de Jesus. Eu estou te protegendo. Sou eu que te protejo. A sua força sozinho você não vai conseguir. Sem Deus agir a teu favor, você fica sem saber o que vai fazer. Josafá falou isso. Pastor, mas tanto tempo o senhor está dando volta? Meu querido, eu estou dando volta não, eu estou sendo bem objetivo. O princípio de tudo é a confiança que nós temos em Deus, que nos gera segurança para pisar sobre as águas. Não tem como ter uma posição em Cristo se eu não creio em Cristo. Se eu não creio na palavra do Senhor, eu vivo flutuando. Dias de milagres demais, dias de escassez demais. Último texto e vou fechar. Esse texto é maravilhoso.
versículo 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la, como uma candeia que brilha no lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falam da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O que o Senhor está dizendo aqui nesse texto? Vale a pena acreditar. Esteja bem atento, esteja firme na palavra profética que você está recebendo. Isso vai te deixar, isso vai te trazer luz aonde tem lugares tenebrosos. Isso vai trazer para você a segurança nas suas incertezas, nos teus medos. Será que vai dar certo? Será que vai abrir uma porta? O Senhor diz: eu sou a porta. Será que esse é o caminho que eu devo andar? O Senhor disse: eu sou o caminho. Será que o que Deus tem para mim, alguma coisa pode mudar? Tudo pode mudar, se aquele que crê. Agora, queridos, a palavra profética dessa noite é: se você crê no Senhor teu Deus, você vai ter estabilidade, você estará seguro, nada vai te abalar, nenhum vento do lado direito, do lado esquerdo, qualquer lado vai te tirar da sua estrutura, porque o Senhor é contigo, Ele é o teu Deus, Ele é a tua torre forte, e nada pode te abalar. E a palavra profética é: se você acreditar no que você está ouvindo nessa noite, você vai ver as coisas dar certo. Vai duvidar? Ele é Deus. Por que nós ficamos? Mas parece que não está acontecendo. Ele faz o seu tempo, Ele não faz do jeito que você quer, Ele faz do jeito que Ele quer. A palavra foi liberada, vai acontecer, não duvida, mulher. A gente fala que é crente, mas bastou o vento, a gente já não sabe se é isso que a gente é mesmo. Não, porque o pastor falou, mas não sei. Eu sinto que está tão difícil. Deus falou que estaria me trazendo segurança, mas eu perdi o trabalho. Que segurança é essa? É a segurança da promoção que Ele está colocando sobre as tuas mãos. José estava no poço, mas ele não deixou de sonhar. Será que você consegue sair dessa noite tomando posse do teu milagre? Posse de que por mais que a boca esteja grande demais, o teu Deus é maior. E Ele fecha a boca daquilo que rege contra a tua história, daquilo que parece que não vai acontecer. Ele fala assim: pode ficar tranquilo, você não sabe como fazer, mas eu sou o Deus que ajo exatamente nessa hora. Porque quando você sabe o que você tem que fazer, você está fazendo no natural. Quando você não sabe o que está fazendo, você está fazendo no espiritual. Vou tentar explicar de novo.
No natural é até onde você pode ir. No espiritual é onde Deus se manifesta. No natural eu vou atrás do trabalho. No espiritual eu me prostro e digo: eu sei que o Senhor é meu Deus, que o teu poder pode mudar aquele entrevistador que está entrevistando eu neste momento, e ele pode liberar e falar assim: verdadeiramente alguma coisa aconteceu em você, porque você merece essa vaga. Alguma coisa aconteceu, surgiu-se uma vaga e essa vaga é sua. Pastora Alessandra, alguns anos atrás, quando ela trabalhava, ela foi atrás de um serviço, e na hora a pessoa fez a entrevista com ela e não deu resposta, e ela foi para casa e falou: Deus, o Senhor falou que ia acontecer. E ele falou assim: olha, essa vaga deixou de existir, nós não vamos contratar mais. E ela foi para casa e falou assim: Senhor, o Senhor não é um Deus que mente. Por que aconteceu isso? Por que eu fui até lá? Se não era para mim, eu não deveria ter ido. E ela entrou em juízo com Deus e falou: Senhor, eu me faço como Josafá, eu me prostro. Recebi uma palavra profética que o Senhor iria abrir as portas. Eu me posiciono, eu adoro o Senhor, porque eu creio que o Senhor já está se manifestando. E ela começou a orar, e de repente o telefone toca. Numa semana, 2 semanas depois, o telefone toca e fala assim para ela: Alessandra, aqui é de tal empresa, eu gostaria que você voltasse para cá. Aquela vaga que você concorreu, ela realmente não existe mais, mas nós estamos colocando um cargo a mais do que ela. Interessa para você? Onde foi? De quem era ser uma assistente, se tornou uma supervisora. Mas por quê? Não foi para casa chorar, reclamar. Foi para casa dizer: Senhor, o Senhor é minha justiça. Se o Senhor falou que eu tenho que crer no Senhor, eu estou crendo no Senhor. Eu acredito que o Senhor está fazendo ao meu favor. Por mais que os papéis estejam contra, Deus está a teu favor. Filho meu, não desista. Não joga a toalha antes do tempo. Creia somente. Eu sou teu profeta. Eu sempre digo que eu nunca desisto de ninguém, só se a pessoa desiste dela mesma. Não desista. Deus tem o poder de cura. Ele é um Deus que sara. Por isso, feche os teus olhos onde você está. Ajoelhado mesmo, não precisa nem os levitas não, esse som tá bom aqui já. Porque os levitas também precisam, nessa noite, de tomar uma posição. A posição te traz o livramento. E o Senhor nessa noite te trouxe para este lugar, não por um acaso, mas para um propósito. O início de tudo foi: eu fiz tão bem para aqueles, eu fiz tudo certinho, mas aqueles que eu tanto fiz certo, Deus, parece que estão vindo contra mim. Eu quero declarar em nome de Jesus que é tempo de você dizer ao Senhor: Deus, se o Senhor viu em mim, Deus, algum momento que eu deixei de acreditar no Senhor, essa noite eu tomo uma posição diferenciada. Eu vou viver esse versículo, eu vou colocar esse versículo no meu carro, eu vou colocar esse versículo na minha casa, eu vou meditar nele, buscar nele, até que isso se cumpra sobre mim. Tenha confiança no Senhor, e Ele vai satisfazer o desejo do meu coração. Por isso, ó Pai, se a Tua palavra me diz, Senhor, que é para mim ouvir atentamente, me firmar na palavra que é liberado de um altar, de um profeta, aqui eu estou, Deus, debaixo de uma cobertura espiritual,
que foi liberada uma palavra, Deus, que o Senhor está me protegendo, e que a guerra não é minha, é do Senhor. Basta apenas eu me posicionar e ver o grande livramento que o Senhor vai me dar. Por isso, ó Pai, hoje eu me posiciono, Senhor, como valente, como alguém, Senhor, que entende o propósito pelo qual o Senhor tem trabalhado ao meu coração, e que em nome de Jesus, ó Pai, o meu Deus é o Deus que me salva, o meu Deus é o Deus que me livra, o meu Deus é o Deus que fecha a boca do leão, o meu Deus é o Deus que me tira da fornalha, sem mesmo eu ter sido sapicado por qualquer momento. O meu Deus é um Deus que me faz sair de trás de ovelhas e me tornar um rei perante o Senhor dizendo assim: olha, verdadeiramente, você precisa entender o tempo que você estava no campo e o tempo que você está agora, dominando sobre as situações que estavam contra a tua vida. Durante muito tempo nós ficamos somente no campo, mas existe um momento que o Senhor diz assim: a posição de rei é dominar sobre as circunstâncias e não ser dominada por elas. Abre os teus olhos. Está pronto para isso? O quanto você está pronto para poder mudar os teus posicionamentos a partir de agora? Deus já falou contigo, Deus já te visitou. E eu comecei a pensar e eu falei assim: puxa vida, às vezes a gente passa tão despercebido em algumas coisas. Por que será que Eliseu queria a posição dobrada de Elias? A primeira coisa que ele fez foi vender 12 juntas de bois, vender não, queimar 12 juntas de bois e sacrificar ao Senhor. Por que será que Moisés sacrificou ao Senhor deixar de estar no palácio para se tornar um libertador? Por que será que grandes homens, podíamos citar tantos homens aqui, Paulo deixou de ser um iletrado para poder, em vez de ficar correndo atrás de letras, ele foi correr atrás do Senhor. Eu pergunto a você nessa noite: o que você está disposto a sacrificar ao Senhor?